Voltei. Muito tempo sem aparecer por aqui. Primeira coisa que eu já queria era agradecer todo mundo que está aqui inscrito. Eu sei que os meus vídeos, eles ajudam muitas pessoas, porque vocês vêm falar comigo pelo WhatsApp, chego lá no canal do Instagram. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? O que eu vou fazer junto com vocês. Então, eu vou voltar e aí eu estabeleci uma meta. Ela é pequena ainda, mas já é alguma coisa. É postar um vídeo toda semana. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou começar a iniciar a conversa com vocês sobre licitação, que é o que eu ando fazendo mais. Então, tem outras, né? Tem outras coisas que eu faço. Então, eu trabalho com Revit, eu trabalho com planejamento de obra. E tudo que eu faço, eu transformo em curso. Então, hoje eu tenho esses 5 braços aqui na empresa. Então, eu trabalho com modelagem de qualquer coisa dentro do Revit, mas aí eu também sou projetista. Então, trabalho com projeto arquitetônico, eu dimensiono o projeto hidrossanitário, trabalho com MS Project, trabalhando aí na área de planejamento, organizando, né, a tua obra dentro do MS Project, faz ali o controle da tua obra. E trabalho com orçamentos de obra. Só que quando a gente fala de orçamento de obra, a gente tem duas vertentes. A gente tem aquele orçamentista que vai trabalhar com a leitura do projeto, com a construção da planilha. E aí isso dá muito trabalho. E aí eu gosto muito da licitação, porque o orçamentista da licitação, o que acontece com ele? Ele já pega a planilha pronta, ele só tem que dar o tratamento, né, e aplicar ali algumas coisas corretas para ele não ser desclassificado. Isso é maravilhoso. Então, vamos alinhar a expectativa. O que a gente vai começar a trabalhar agora? Licitação, tá? Então, você precisa entender o quê? Você precisa analisar uma planilha. Quando você abre o edital, você tem que ler aquele edital e entender como ele vai funcionar. Porque os editais sempre mudam de um órgão para um órgão, de cidade. E aí você tem que entender sobre composição de BDI, encargo social, tem que entender o que é uma composição unitária, tem que entender sobre o cronograma, gerar uma curva ABC, não é só gerar a curva ABC dentro do Orçafácil, você tem que analisar para que ela serve. Eu uso ela muito estrategicamente com os meus clientes, porque é ela que vai me basear o que eu posso ou não deixar inexequível. Já pensaram nessa estratégia? Porque hoje o que o pessoal faz? Ah, saiu o edital, quero participar e a minha primeira medida qual é? Vou dar o desconto máximo. E aí você faz o quê? Dá um tiro no seu pé. Porque você não sabe o que é inexequível, você vai para a licitação, vai cair em diligência e não consegue comprovar diligência. E aí isso é um problema. É por isso que tem muita gente que dá desconto máximo em licitação e é desclassificado. Então hoje eu tenho uma estratégia que eu faço para o cliente. E é isso que eu ensino. Então a gente vai fazer um combinado. Vocês vão deixar dúvidas aqui. E aí, dentro do possível, eu vou analisar e a gente vai construindo essas aulas para vocês poderem ter esse entendimento. Esse aqui é o esqueminha para você que está iniciando ou que ainda está meio perdido aí. Como ser um orçamentista para licitação. Esse aqui é o esquema do meu curso, tá? A gente vê todas essas etapas. Mas aqui eu vou pontuar com vocês esses conceitos iniciais. Todo mundo que vai fazer comigo, seja uma mentoria, seja um acompanhamento, algo específico para uma determinada licitação, o curso, eu explico cada um desses passos. Por quê? Você precisa entender que quando você entende a teoria que está por detrás de você entregar a proposta de preço, você consegue fazer algo que é maravilhoso. Você consegue entender como desclassificar o seu concorrente. Então, aquela galera que sai desesperada para dar os 25%, você consegue encontrar bastante erro na planilha dele. Aí você vai, monta o seu recurso e entra para poder tentar desclassificar. Por que tentar? Porque nem sempre o órgão vai te escutar, tá bom? Fica bem claro isso aqui. Ah, você quer travar uma guerra com o órgão. Sinta-se à vontade. Talvez pode dar certo ou não, tá? Mas isso é uma conversa para um outro dia. Vamos aqui focar o que você precisa entender sobre orçamento para licitação. Então, aqui a gente precisa entender o que é o conjunto de planilha que eu preciso entregar. O que é o meu entregável de proposta de preço? Então, o que eu preciso entregar? Planilha sintética, as composições unitárias, o cronograma,
a composição de BDI, encargo social, curva ABC de sumo e serviço, eu nem me preocupo com isso, porque o Orça Fácil vai gerar para ti. Ai, Nacima, mas a polícia estética já não vem lá no edital, toda pronta, vem. Mas tem algumas que vêm com erros. E esses erros, eles vão impactar. Se você não prestar atenção, você pode ser desclassificado. Eu já peguei um monte de planilha que a multiplicação da quantidade com o valor não batia. E aí, quando tu tenta ajustar, não vai dar certo. A tua planilha vai lá para cima. E aí, isso é um problema. E aí, o que você precisa fazer? Você vai entrar lá pelo chat ou vai pegar o e-mail e você vai descrever e vai pedir para ele te explicar. Você vai pedir uma explicação. Olha, isso aqui tá errado, e agora? Aí você vai esperar ele responder. Ele não respondeu, entra com impugnação, ok? Composições unitárias. Isso aqui dá muito trabalho para quem trabalha com Excel ainda. Se você usa qualquer programa, eu no caso o Orça Fácil, isso aqui é a menor da sua preocupação, ok? Só que você precisa entender o que é uma composição unitária, que a maioria não sabe. Porque se você entender, quando você pegar planilha de concorrente, você vai entender que ele fica alterando os coeficientes. E você pode desclassificar ele por isso. Então, são casos bem específicos, mas dá para desclassificar. Cronograma é para seguir o que está no edital, mas teve um cliente meu, esse ano que eu fiz, me deu uma dor de cabeça de um cronograma, mas foi algo muito específico, mas tem que tomar um cuidado, tá? Composição de BDI, isso aqui é campeão para desclassificar os outros. Por quê? Porque aqui você precisa entender sobre regime tributário. É só você entender, você está em qual? Você é do simples, você é do lucro real, do lucro presumido? Se você for do simples, aí você tem que ter mais atenção. E você precisa entender mesmo não sendo, porque quando você entende esse pequeno detalhe, o que acontece? Você consegue desclassificar o seu concorrente. Como é que eu faço isso? Na composição de BDI, existe dois momentos lá. Os percentuais que são de acordo com o acórdão do TCU e os impostos. O acórdão do TCU facilzinho. A gente vai, eu te explico, abro para ti o acordo e você vai entender aqueles percentuais. Para quem é do Simples, o que acontece? O ISS, PIS e COFINS, quem tem que te dar essa informação? É o contador. Nunca assumam a responsabilidade de pegar um PGDAR da vida e ir lá analisar, porque eu já vi aluno meu que errou isso e foi desclassificado. E aí o que o teu cliente vai falar? Culpa tua. Foi tu que falou que sabia fazer isso aí. Então, nunca assume. Isso é uma responsabilidade exclusiva do contador. Porque ele tem que analisar as 12 últimas, né, receitas daquela empresa, tá? E não são as 12 do ano passado. É a partir da licitação. Então, se a gente agora está no mês de maio, tem que contar de abril para trás. E aí tem uma contazinha que ele tem que seguir, tem uma fórmula para poder tirar esse PIS e COFINS. O ISS, tome muito cuidado. Ele é regido por lei. Você tem o mínimo e o máximo. Tem editais que vão te deixar claro que você tem que seguir um determinado percentual, outros não, tá? E aí tem um detalhe, começou ano passado. Tem alguns órgãos que calculam o ISS diferente, que é baseado na questão do material. E também tem que tomar cuidado. Mas a maioria dos editais que eu peguei, que explicam essa questão do ISS, que tu tem que tirar a informação lá da curva ABC de insumos, eles explicam. Mas é algo que tem que tomar cuidado. Eu tive uma aluna minha que não entendeu e ela foi desclassificada. Ela fez correto, o órgão diz que não. Aí você fica nessa briga. Não, eu fiz correto, você não fez, então tem que tomar muito cuidado, tá? E aí a gente vai lá para o encargo social. O encargo social, eu sempre falava nas minhas aulas até ano passado que era muito fácil, mas eles conseguiram deixar isso mais complicado, não sei por quê. Mas aí a gente vai de acordo, né, como eles ditam as regras dele. Então, o que que a gente tem que tomar cuidado? Aqui é um cuidado especial para quem é do Simples Nacional. Para quem é do lucro real do presumido, não tem problema, a gente pode repetir. O que tá, se você não sabe o teu encargo social da tua empresa, não tem problema. Repete o que veio lá. É o conselho que eu dou. Só que quem é do Simples tem que tomar cuidado com isso aqui.
Sistema S, tá? Então, tomar muito cuidado com isso aqui. Ele tem que estar zerado, tá? E aí, o que vocês sempre confundem? Ah, Iracema, o que é desonerado, o que é não desonerado, tá? O não desonerado é quando você tem a presença do INSS, os 20%. E aí, lá na composição do BDI, o CPRB aparece zerado, ok? Só que agora, quando a gente vai tratar do desonerado, o que acontece? O teu INSS ele não está vindo mais zerado por causa da reoneração. Então, até 2027, se eu não me engano, né, esse valor ele não vai ficar mais zerado. Coisas do governo, tá? Então, o que acontece? A gente está em 2026, ele já tem um novo valor do CPRB, porque quando a gente começou, então era muito comum até o ano passado. O que acontecia? Sempre vinha aqui, ó, CPRB 4,5. Só que tem órgão, e aí que eu começo assim, falei, gente, por que eles fazem errado, mas cobram certo da gente? Eles fazem o encargo social ainda com o CPRB de 4,5. Aí você fica assim na dúvida. Eu faço como eles colocaram no edital, ou eu aplico o correto? Aí eu tive que testar. Falei, bom, vou deixar como eles fizeram. Aí o que foi que ele me falou? Não, tá errado. Você tem que usar a remuneração. Aí eu, tá certo. Aí tem uns que falam assim, não, então corrige, porque isso aqui é um erro sanável, mas tem órgão que fala assim, não, não pode corrigir, porque se tu corrigir, vai alterar. Não vai em nada. Não vai em nada, porque isso influencia só lá na composição unitária. Não vai influenciar em nada no teu preço final. Então, é algo que é passível de correção, tá? Aí tem um outro detalhe. Aí ele fica, a gente está em 2026. Aí ele fica usando o valor de 2025. Aí também tu vai corrigir. E aí ele fala que tu errou, que tem que usar o 2026. Aí tem órgão que não liga para isso. Então o que eu sempre faço? Eu dou uma de investigadora. Quando é cliente novo e eu não conheço o órgão, eu vou lá na transparência, verifico. Onde vocês conseguem aprender muito para entender o órgão é quando ele lança lá o parecer técnico desclassificando alguma empresa. Aí você baixa esse documento e começa a ler e entender como que é o modus operandi desse órgão. Porque nenhum é igual ao outro. Todo mundo inventa regras na cabeça deles, tá? E aí não tem como você discutir. Eu tenho dezenas de alunos que entram lá, fazem denúncia, entram com recurso e nunca foram respondidos sequer, tá? Então, tem que ter muita paciência, gente, tá? Muita paciência mesmo. Então, recapitulando, para quem vai começar ou que já está no meio de um processo e quer nunca mais errar, tem que prestar atenção nesses itens aqui. Então, planilha sintética, as composições, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e encargo social. Então, você, como orçamentista, que presta esse serviço para terceiros, ou você que é o dono da empresa e vai começar a mexer com isso, ou você que é o analista, né, de licitação, que só mexe com documentação e também vai querer começar a ganhar, né, uma grana a mais fazendo a planilha, é isso aqui que você precisa conhecer inicialmente. Entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, comenta aqui, tá bom? Deixa aqui uma pergunta que eu vou analisar e eu vou responder para vocês. Então a gente se encontra semana que vem.